Bem-vindos a uma jornada que explora as surpreendentes revelações da irmã Agnes Sasagawa, uma freira japonesa cuja vida foi marcada por eventos sobrenaturais que continuam a surpreender o mundo. Desde suas primeiras visões na década de 1970 até a profecia que choca a humanidade em 2024. Este vídeo desvendará cada uma das mensagens divinas que ela recebeu. Preparem-se para descobrir o que o futuro pode reservar se não seguirmos os avisos celestiais. Número 1. Vida pregressa. Agnes Sasagawa nasceu no Japão em 28 de maio de 1931. Desde o nascimento, a vida de Agnes foi marcada por inúmeros desafios. Ela nasceu prematuramente, o que fez com que sua infância fosse repleta de problemas de saúde. Apesar desses obstáculos, Agnes demonstrou uma resiliência e uma força de caráter que surpreendeu a todos ao seu redor. À medida que crescia, sua fé se fortalecia, o que lhe permitiu enfrentar as dificuldades com uma serenidade incomum para uma criança de sua idade. Aos 19 anos, a vida de Agnes sofreu uma mudança drástica quando um incidente médico, durante uma apendicectomia, a deixou paralisada. Essa paralisia afetou seu sistema nervoso central, deixando-a imóvel por 16 longos anos. Durante esse tempo, Agnes foi transferida de um hospital para outro, submetida a inúmeras cirurgias e tratamentos médicos, que infelizmente não conseguiram melhorar sua condição. No entanto, em vez de sucumbir ao desespero, Agnes encontrou consolo em sua fé, o que a levou a um profundo despertar espiritual. Foi durante este período de imobilidade que Agnes conheceu uma enfermeira chamada Miss Boudou. Essa enfermeira não apenas ajudou a melhorar a saúde física de Agnes, mas também a introduziu à fé cristã. Esse encontro foi um ponto de virada na vida de Agnes, já que sua devoção religiosa começou a crescer de maneira exponencial. À medida que sua fé se fortalecia, Agnes sentiu um chamado divino para dedicar sua vida a Deus. Um desejo que seus pais finalmente apoiaram, apesar de suas preocupações iniciais sobre sua saúde frágil. Em 1957, Agnes se juntou à Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, em Nagasaki. No entanto, seu caminho espiritual deu uma guinada significativa em 1969, quando se juntou à Sierra de La Paz da Eucaristia, uma comunidade que lhe permitiu viver uma vida consagrada enquanto continuava a fazer parte da sociedade. Apesar de sua dedicação religiosa, as provações não haviam terminado para Agnes. No início de 1973, ela sofreu um choque ao perder repentinamente a audição. Este diagnóstico foi devastador, já que os médicos lhe disseram que sua perda auditiva era progressiva e que havia poucas esperanças de recuperação. Número 2. Primeiras visões. Em 6 de julho de 1973, a irmã Agnes Sasagawa experimentou o primeiro encontro sobrenatural que mudaria sua vida para sempre. Enquanto rezava na capela de seu convento em Akita, Japão, ela testemunhou um brilho sobrenatural que emanava da estátua da Virgem Maria. Este evento marcou o início de uma série de experiências divinas que a levaram a receber mensagens diretas da Virgem Maria, visões de anjos e estigmas em seu próprio corpo. A primeira visão que Agnes experimentou foi tanto impactante quanto transformadora. Palestrante. Enquanto estava em um estado de profunda oração, a luz que emanava da estátua da Virgem Maria encheu a capela com uma intensidade sobrenatural. Agnes descreveu essa luz como um arauto divino, um prelúdio dos acontecimentos extraordinários que estavam prestes a se desenrolar. Este primeiro encontro foi seguido por uma série de sinais físicos em seu próprio corpo, que ela interpretou como um sinal de seu chamado espiritual. Neste primeiro encontro, mensagem, a Virgem Maria pediu a Agnes que excitasse a oração das servas da Eucaristia, enfatizando a importância desta oração não apenas para sua própria cura, mas também como um meio para a salvação do mundo. A oração das servas da Eucaristia foi apresentada como uma ferramenta espiritual poderosa, capaz de mitigar os pecados do mundo através da intercessão da Virgem Maria. Este chamado à oração e à reparação foi o primeiro de muitas mensagens que a Virgem Maria transmitiria através de Agnes nos anos seguintes.
À medida que as visões continuavam, Agnes começou a experimentar estigmas em seu próprio corpo, sinais físicos que refletiam as feridas de Cristo na cruz. Esses estigmas foram interpretados por Agnes como um sinal de seu profundo compromisso com a missão que a Virgem Maria lhe havia confiado. Além dos estigmas, Agnes também experimentou a presença de anjos na capela, que lhe transmitiram orações e mensagens divinas. Algumas dessas mensagens refletiam os ensinamentos dados aos 3 pastorinhos em Fátima em 1916, o que estabeleceu uma conexão profunda entre as experiências de Agnes e as de outros visionários ao longo da história. Número 3. A mensagem de agosto. Em 3 de agosto de 1973, a irmã Agnes Sazagava recebeu uma segunda mensagem da Virgem Maria, uma mensagem que intensificou o tom de urgência e acrescentou um novo nível de gravidade às revelações que ela vinha recebendo. Esta segunda mensagem não apenas continuava com o chamado à oração e à reparação, mas também continha um terrível aviso sobre o futuro da humanidade se medidas imediatas não fossem tomadas para mudar o curso dos acontecimentos. A Virgem Maria expressou uma profunda dor pelos pecados da humanidade, descrevendo como esses pecados afligiam profundamente o Senhor. Segundo a Virgem, o mundo se encontrava em um estado de pecado tão grave que, se não fosse feito um esforço conjunto para se arrepender e corrigir esses pecados, um castigo severo cairia sobre toda a humanidade. Este castigo, de acordo com a mensagem, não pouparia ninguém e afetaria igualmente justos e injustos. A Virgem também revelou que a obra do diabo havia infiltrado a Igreja, causando conflitos internos e um afastamento da fé que desafiaria os próprios fundamentos da Igreja. Esta mensagem foi interpretada por Agnes como um aviso claro e direto, um chamado à ação urgente para salvar não apenas a Igreja, mas o mundo inteiro. A Virgem Maria pediu a Agnes que transmitisse esses avisos à sua superiora, enfatizando a gravidade da situação e a necessidade de que medidas imediatas fossem tomadas para combater a influência do diabo dentro da Igreja. Esta mensagem não era apenas um chamado à oração e à reparação, mas também um aviso sobre as consequências que enfrentariam aqueles que não prestassem atenção às palavras da Virgem. O tom desta segunda mensagem foi significativamente mais apocalíptico do que o primeiro, o que sublinhava a urgência do chamado à ação. Agnes, compreendendo a magnitude da tarefa que lhe foi confiada, comprometeu-se ainda mais com sua missão, intensificando seus esforços de oração e reparação. Ela sabia que o tempo era curto e que a humanidade estava em perigo de enfrentar um castigo divino se não fossem tomadas medidas imediatas. Número 4. No dia 13 de outubro de 1973, em A Previsão de Outubro. Mensagem apocalíptica para a irmã Agnes Sazagava. Esta mensagem, que foi a mais inquietante de todas, previu um castigo divino de proporções catastróficas que afetaria o mundo inteiro se a humanidade não se arrependesse de seus pecados. A Virgem Maria descreveu visões de fogo caindo do céu e um cataclismo que superaria até mesmo o dilúvio bíblico, deixando o mundo em um estado de desolação tão profundo que os vivos invejariam os mortos. Nesta mensagem final, a Virgem Maria não apenas advertiu sobre o castigo iminente, mas também ofereceu uma solução para evitá-lo. Segundo a Virgem, a devoção ao rosário e o sinal deixado por Cristo eram as únicas ferramentas que poderiam ajudar a humanidade a suportar as provações vindouras. A Virgem instou a irmã Agnes a transmitir esta mensagem com urgência, advertindo que o tempo para se arrepender e retornar à fé era limitado. Se não fossem tomadas medidas imediatas, o castigo seria inevitável e afetaria a todos, independentemente de sua fé ou devoção. A previsão de outubro foi recebida com temor e assombro por aqueles que ouviram a mensagem. A intensidade das visões descritas pela Virgem Maria e a gravidade do castigo predito deixaram uma impressão duradoura na comunidade católica. E além, esta mensagem final foi um chamado à ação global, um lembrete de que a fé e a devoção eram mais importantes do que nunca em um mundo que enfrentava uma crise espiritual sem precedentes.
Apesar da natureza apocalíptica da mensagem, a Virgem Maria também ofereceu um raio de esperança. Afirmou que, através da devoção ao rosário e dos atos de reparação, a humanidade poderia mitigar o castigo e encontrar a paz e a reconciliação. Este chamado à oração e à penitência foi visto como uma oportunidade para que a humanidade se redimisse e evitasse as calamidades que se aproximavam. A irmã Agnes, compreendendo a importância desta mensagem, dedicou-se ainda mais à sua missão, transmitindo a mensagem a todos que estivessem dispostos a ouvir. Número 5. Reconhecimentos milagrosos. Os eventos sobrenaturais que cercaram a irmã Agnes Sazagava não foram apenas testemunhados pelas freiras em seu convento, mas também atraíram a atenção da igreja e de cientistas igualmente. Um dos milagres mais documentados e surpreendentes foi o choro da estátua da Virgem Maria em 1975, cujas lágrimas, segundo análises científicas, eram de natureza humana. Este fenômeno sobrenatural foi apenas um dos muitos sinais que confirmaram a autenticidade das visões da irmã Agnes e reforçaram a importância das mensagens que ela havia recebido. A estátua da Virgem Maria no convento de Akita, Japão, começou a chorar em 4 de janeiro de 1975. Essas lágrimas foram observadas por inúmeras pessoas, incluindo as freiras do convento e visitantes externos. O que tornou esse fenômeno ainda mais notável foi que as lágrimas não eram um evento passageiro, mas se repetiram em várias ocasiões ao longo dos anos seguintes. No total, a estátua chorou 101 vezes, cada uma das quais foi cuidadosamente documentada e analisada por especialistas. As análises científicas realizadas nas lágrimas confirmaram que eram de natureza humana, o que surpreendeu os pesquisadores e reforçou a credibilidade das afirmações da irmã Agnes. Esse fenômeno atraiu a atenção da igreja, que decidiu realizar uma investigação exaustiva sobre os acontecimentos que cercavam a irmã Agnes e a estátua da Virgem Maria. A investigação foi iniciada em 1975, quando o bispo John Shoiro, Ito de Niigata, intrigado pelos relatos que chegavam do convento, entrou em contato com a Congregação para a Doutrina da Fé, o órgão do Vaticano responsável por salvaguardar a doutrina católica. A investigação que se seguiu foi rigorosa e durou vários anos. Ao longo desse tempo, foram realizados numerosos estudos e análises para determinar o caráter sobrenatural dos fatos. Embora a comissão inicial não tenha conseguido chegar a uma conclusão definitiva, o bispo Ito, convencido da autenticidade dos acontecimentos, continuou pressionando para que fosse realizada uma análise mais profunda. Em 1984, após quase 8 anos de cuidadoso exame e reflexão, o bispo Ito tomou a decisão audaciosa de emitir uma declaração na qual reconhecia o caráter sobrenatural dos acontecimentos relacionados com a estátua do convento. Número 6. Mensagem de 2019. Após décadas de silêncio, a irmã Agnes Sazagava recebeu uma nova mensagem em 2019, em um momento em que o mundo enfrentava múltiplas crises globais. Nesta revelação, seu anjo da guarda a instou a cobrir-se de cinzas e rezar um rosário reparador todos os dias. Esta mensagem, simples mas profunda, ressoou com as crises mundiais da época, como as tensões no Oriente Médio e a pandemia global. Foi um chamado à penitência e à humildade, lembrando à humanidade a importância de retornar aos fundamentos da fé. A mensagem que a irmã Agnes recebeu em 2019 foi emitida em um contexto mundial, marcado pela agitação e pela incerteza. As tensões políticas e sociais se intensificavam em todo o mundo. E as crises de saúde pública, como a pandemia, haviam posto à prova a resistência e a fé das pessoas. Em meio a esse caos, a irmã Agnes recebeu uma visita de seu anjo da guarda, o mensageiro divino que não lhe falava há muitos anos. O anjo a despertou em uma tranquila manhã de outubro com uma ordem urgente. Cubra-se de cinzas e reze um rosário reparador todos os dias. Seja como uma criança, ofereça sacrifícios todos os dias. Esta mensagem, embora aparentemente simples, carregava um peso profundo e ressoava com os ensinamentos bíblicos sobre penitência e humildade.
Cobrir-se de cinzas é um símbolo bíblico de luto e arrependimento. Um gesto que reflete dor pelos próprios pecados e uma súplica de misericórdia. O chamado para ser como uma criança fazia referência às próprias palavras de Cristo sobre a pureza de coração e a humildade, necessárias para entrar no reino dos céus. Esses elementos combinados sugeriam uma profunda necessidade de um retorno aos elementos essenciais da fé, a simplicidade, a pureza e a devoção sincera. A instrução de rezar um rosário diário de reparação retomava o tema de toda a vida da irmã Agnes, a oração de intercessão. Esta mensagem enfatizava a importância do rosário como uma arma espiritual no complexo campo de batalha espiritual do mundo moderno. A prática do rosário diário não era apenas um ritual, mas um meio poderoso para combater os males que afligem a sociedade contemporânea, como a guerra, a doença e a decadência moral. A irmã Agnes compreendeu a urgência deste chamado e se dedicou a cumprir com as instruções de seu anjo da guarda. A mensagem de 2019 também se contextualizava ao observar os eventos globais que haviam marcado os últimos tempos, o conflito em curso na Ucrânia, a escalada de tensões no Oriente Médio e o alcance global imprevisto da pandemia. Esses acontecimentos não apenas causaram um sofrimento generalizado, mas também provocaram uma profunda reavaliação da vida espiritual e das prioridades em todo o mundo. Neste contexto, o chamado da irmã Agnes à oração e à penitência adquiriu uma relevância ainda maior. Número 7. A crise de fé. A previsão da irmã Agnes azagava para o ano de 2024. Coloca uma encruzilhada crucial para a humanidade. Segundo a mensagem que recebeu, o mundo enfrenta uma crise espiritual sem precedentes, marcada por distúrbios sociais e naturais. A irmã advertiu que se a humanidade não prestasse atenção e não retornasse aos valores fundamentais, as consequências seriam catastróficas. Esta mensagem foi recebida com reações mistas, desde ceticismo até uma devoção renovada em comunidades católicas de todo o mundo, que organizaram vigílias de oração em resposta à urgência de suas palavras. A previsão para 2024 se concentra na ideia de que o mundo está em uma encruzilhada crítica, um ponto de inflexão em que as decisões tomadas pela humanidade terão um impacto duradouro no futuro. Segundo a mensagem da irmã Agnes, o mundo está à beira de uma crise espiritual sem precedentes, na qual os valores fundamentais da fé e da moralidade estão sendo constantemente desafiados. Esta crise não se manifesta apenas no âmbito espiritual, mas também se reflete nos distúrbios sociais e naturais que afetam a humanidade. A irmã Agnes advertiu que se a humanidade não prestar atenção a este chamado e não retornar aos valores fundamentais da fé, as consequências serão catastróficas. Segundo sua previsão, o mundo enfrentará uma série de calamidades que eclipsarão qualquer prova que tenha enfrentado no passado. Essas calamidades incluirão distúrbios naturais, como desastres climáticos e epidemias, assim como conflitos sociais e políticos que levarão a humanidade à beira do colapso. Esta mensagem não é apenas um aviso, mas também um chamado à ação para que a humanidade mude seu rumo antes que seja tarde demais. A reação a esta mensagem foi diversa. Em algumas comunidades, a previsão foi recebida com ceticismo e alguns a descartaram, como mais um exemplo de fervor apocalíptico que não tem lugar na era moderna. No entanto, em outras comunidades, especialmente entre os fiéis católicos, a mensagem da irmã Agnes foi levada muito a sério. Essas comunidades responderam ao chamado da irmã, organizando vigílias de oração, recitando o rosário e participando em atos de penitência, como uma forma de interceder pelo mundo e evitar as calamidades preditas. A crise de fé que a irmã Agnes descreve não é apenas uma crise espiritual, mas também uma crise moral. Em um mundo onde as pessoas não podem viver sem fé, as pessoas não podem viver sem fé. Mundo onde os valores tradicionais estão sendo constantemente desafiados e substituídos por novos paradigmas. A previsão da irmã Agnes ressoa como um lembrete da importância de manter uma base moral sólida. Sua mensagem destaca a necessidade de que a humanidade reflita sobre suas ações e decisões, e busque um retorno aos valores fundamentais da fé. Número 8.
o chamado à ação. A mensagem da irmã Agnes Azagava para 2024 não apenas prediz calamidades, mas também é um chamado à ação. Sugere que as decisões tomadas agora em oração e ação podem prevenir ou desencadear uma série de ações divinas destinadas a corrigir os caminhos desviados da humanidade. Esta mensagem destaca a importância do rosário e da penitência como ferramentas espirituais essenciais para enfrentar as provações vindouras. É um lembrete de que cada indivíduo tem um papel na cura coletiva do mundo. E que pequenos atos de sacrifício e bondade podem ter um impacto profundo na sociedade. A irmã Agnes enfatizou que as decisões que tomamos no presente terão um impacto duradouro no futuro. Segundo sua mensagem, a humanidade se encontra em um momento crítico em que as escolhas que fazemos, tanto em termos de oração quanto de ação, determinarão o curso dos acontecimentos futuros. Esta mensagem não é apenas um aviso, mas também uma oportunidade para que a humanidade se redima e evite as calamidades preditas. O chamado à ação da irmã Agnes se concentra na importância da oração, especificamente na recitação do rosário. Segundo sua mensagem, o rosário é uma ferramenta espiritual poderosa que pode mitigar os pecados do mundo e atrair a misericórdia divina. A irmã Agnes instou todos os fiéis a recitar o rosário diariamente como uma forma de interceder pelo mundo e evitar as calamidades preditas. Este chamado à oração não é apenas para aqueles que já são devotos, mas para todos que desejam contribuir para a cura coletiva do mundo. Além do rosário, a irmã Agnes também destacou a importância da penitência. Em sua mensagem, ela sublinhou que a penitência, através de pequenos atos de sacrifício e bondade, é essencial para corrigir os caminhos desviados da humanidade. Esses atos de penitência não precisam ser grandiosos nem públicos. Mesmo os pequenos sacrifícios realizados em privado podem ter um impacto profundo na sociedade. A irmã Agnes lembrou à humanidade que cada indivíduo tem um papel a desempenhar na cura coletiva do mundo. E que nossas ações, por menores que sejam, podem contribuir para a redenção e a renovação espiritual. A mensagem da irmã Agnes também ressoa com a ideia de responsabilidade coletiva. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos pressionados, impotentes diante dos grandes desafios que enfrentamos, a irmã Agnes nos lembra que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Através da oração, penitência e atos de bondade, podemos contribuir para a cura do mundo e ajudar a evitar as calamidades preditas. Esta mensagem de esperança e responsabilidade coletiva é um chamado à ação que ressoa profundamente em um momento em que a humanidade enfrenta tantos desafios. Número 9. Reflexão global. O impacto da mensagem da irmã Agnes Azagava para 2024 não se limita à comunidade católica. Seu chamado à introspecção e à penitência ressoou em todo o mundo, provocando uma profunda reavaliação das prioridades espirituais e morais na sociedade contemporânea. Em um mundo onde os dados e a ciência muitas vezes dominam o discurso, os avisos de uma freira centenária impedem que a sociedade contemporânea se desvaneça, convidam a reconsiderar o valor das ideias espirituais. Este choque de épocas entre o ceticismo científico e a fé ancestral levanta questões sobre o futuro da humanidade e a direção que tomará nos anos vindouros. A mensagem da irmã Agnes teve um impacto global, alcançando além das fronteiras da comunidade católica e ressoando em pessoas de diversas religiões e crenças. Seu chamado à introspecção e à penitência provocou uma reavaliação das prioridades espirituais e morais na sociedade contemporânea. Em um mundo onde a ciência e os dados costumam dominar o discurso, a mensagem de uma freira centenária desafia a humanidade a reconsiderar o valor das ideias espirituais e a importância da fé na vida diária. Esta mensagem também revitalizou o debate sobre o papel da fé na era moderna. Em uma época em que a tecnologia e a ciência avançaram a passos largos, a previsão da irmã Agnes para 2024 levanta questões importantes sobre o lugar da espiritualidade em nossas vidas.
Sua mensagem sugere que, apesar dos avanços tecnológicos e científicos, a fé continua sendo um componente essencial da experiência humana. Este choque de épocas entre o ceticismo científico e a fé ancestral é um tema recorrente na história da humanidade, e a mensagem da irmã Agnes nos lembra que a fé e a ciência não precisam estar em conflito, mas podem coexistir e se complementar mutuamente. Número 10. Futuro promissor. Apesar dos avisos sombrios, a mensagem da irmã Agnes Azagava também oferece esperança. Seu chamado à oração e à penitência sugere que ainda há tempo para mudar o rumo e evitar as calamidades. Preditas. A devoção ao rosário e os atos de reparação são apresentados como meios para mitigar o castigo divino e trazer paz e reconciliação ao mundo. Este número final do roteiro enfatiza a importância de ouvir e agir sobre os avisos espirituais, não apenas como uma forma de evitar o desastre, mas também como um caminho para um futuro mais promissor e alinhado com os valores divinos. A mensagem da irmã Agnes para 2024, embora cheia de advertências apocalípticas, também contém um raio de esperança. Através de seu chamado à oração e à penitência, a irmã Agnes nos oferece uma solução para evitar as calamidades preditas e nos lembra que ainda há tempo para mudar o curso dos acontecimentos. Esta mensagem de esperança se concentra na ideia de que a humanidade tem o poder de influenciar seu próprio destino através de suas ações e decisões. A devoção ao rosário, que a irmã Agnes destacou em sua mensagem, é apresentada como uma ferramenta espiritual essencial para mitigar o castigo divino. Segundo sua mensagem, a recitação diária do rosário não só tem o poder de atrair a misericórdia divina, mas também pode ajudar a restaurar a paz e a reconciliação no mundo. Este chamado à devoção é um lembrete de que, mesmo em tempos de crise, a fé e a oração continuam sendo ferramentas poderosas que podem mudar o curso da história. Além do rosário, a irmã Agnes também destacou a importância da fé, dos atos de reparação. Em sua mensagem, ela destacou que esses atos, embora muitas vezes ignorados, são fundamentais para corrigir os erros do passado e evitar o castigo divino. Esses atos de reparação não precisam ser grandiosos nem públicos, até mesmo os pequenos sacrifícios e atos de bondade realizados em privado podem ter um impacto profundo na sociedade. A irmã Agnes nos lembra que cada um de nós tem um papel a desempenhar na cura do mundo e que nossas ações, por menores que sejam, podem contribuir para a redenção e a renovação espiritual. Cada um de nós tem a capacidade de influenciar o destino da humanidade. Ouçamos os avisos e hajamos com fé e determinação para construir um futuro cheio de esperança.